Olá, eu sou o professor Rafael Bastazini e o tema da nossa aula será Estado, Território e Fronteira. Vamos lá? Pessoal, vamos iniciar falando do Estado. Primeiramente, são três conceitos muito importantes para a geografia: Estado, fronteira e território. Mas iniciaremos nossa aula falando então de alguns aspectos gerais dos estados nacionais. Primeiramente, vamos fazer uma distinção, uma coisa rápida, uma observação que é muito importante. Quando a gente escreve Estado com a letra maiúscula, nós estamos nos referindo aos estados nacionais, ao conjunto de instituições públicas que vão formar uma unidade administrativa. E essa unidade administrativa e essas instituições estão intimamente ligadas a determinado território, que vai possuir fronteiras, vai possuir limites e etc. Nessa imagem, nós temos o Estado brasileiro. Lembre-se, Estado com letra maiúscula se refere aos estados nacionais. Enquanto que, se a gente escreve Estado com a letra minúscula, nós estamos nos referindo a unidades dessa federação. Portanto, nós estamos falando em unidades administrativas. No caso brasileiro, nós chamamos de estados. Então, o estado do Mato Grosso do Sul, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Mas em outros países, outra nomenclatura é utilizada. Então, por exemplo, na Argentina, o que a gente conhece aqui como estado, eles vão conhecer como províncias. Na Suíça, eles vão chamar de cantões. Na Bolívia, vai haver a denominação de departamentos. Então, iniciamos apenas fazendo essa distinção que é muito importante na hora de você escrever seu texto, na hora de você interpretar determinada leitura, saber se está falando dos estados nacionais ou das unidades administrativas desse estado. Pois bem, vejamos então algumas funções dos estados nacionais. Então, os estados, em maior ou menor medida, eles têm que providenciar para a sua população um sistema de justiça, ele tem que providenciar educação, segurança, um sistema penitenciário, por exemplo. Os sistemas de justiça, eles vão ter várias instituições, o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, outros tribunais. A educação vai estar associada a instituições de ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, institutos tecnológicos. A segurança vai se associar às Forças Armadas, às polícias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, e as penitenciárias, na verdade o sistema carcerário vai se associar às penitenciárias. Dependendo do Estado Nacional, a iniciativa privada vai atuar nesses setores. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, as penitenciárias elas são mescladas. A parte das penitenciárias que são administradas pelo Estado, enquanto outras são administradas pela iniciativa privada. A mesma coisa ocorre, por exemplo, em relação à educação no nosso país. Nós temos as escolas públicas, as universidades públicas, os institutos federais de pesquisa, que são públicos, mas também nós temos as universidades particulares, as escolas particulares. Agora, uma função que é única e exclusiva do Estado é o sistema de justiça. Então, normalmente a gente chama de carreiras de Estado a atuação dos juízes, dos promotores de justiça e assim por diante. Então, não existe um sistema de justiça privado, é uma função exclusiva dos Estados nacionais. Esse conjunto de instituições, então, vão formar uma organização político-administrativa sob determinada base territorial. Importante distinguir, pessoal, Estado nacional é diferente de governo. Governo é uma coisa, Estado é outra. O governo ele é composto pela cúpula, pela alta política, por aquelas pessoas que vão exercer o comando do Estado. Porém, esse comando do Estado ele é transitório, ou seja, os governos eles são alternados por meio das eleições. Então, determinados governos atuam por um período, no caso,
4 anos no Brasil, e a cada 4 anos nós temos um regime democrático de eleição que vai poder reeleger esse governo por mais 4 anos ou então substituí-lo por outros partidos. Então, fazendo essa distinção básica entre governo e conhecendo as suas funções básicas do Estado, já dá uma base interessante para a gente discutir os próximos conceitos que vocês já devem ter, inclusive, aprendido no 6º ano, que é o conceito de território e fronteira. Vamos primeiro abordar as características gerais do conceito de território. Trouxe uma definição simples para vocês e rápida para a gente começar esse debate. O território ele pode ser concebido como um espaço delimitado pelo uso de fronteiras, nas quais os sujeitos ou então os animais, por exemplo, eles expressam relações de poder. Então, sempre quando a gente fala de território, nós estamos falando de uma relação de poder entre os sujeitos envolvidos, beleza? Professor, está muito confuso ainda. Calma, eu vou chegar nos exemplos e isso vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, a gente pode utilizar o território a partir da sua perspectiva política, que é aquela que é mais empregada normalmente. Então, quando a gente fala do território associando com a política, a gente está falando, por exemplo, dos países, dos territórios que compõem os estados nacionais. Ele pode ser utilizado também, como eu já disse, a partir da perspectiva biológica. A gente pode falar, esse território ele é dominado por onças, ou esse território é o território dos tigres. Então, a gente está associando o conceito de território a uma expressão de poder relativa desses animais em determinada área. Ele pode ser utilizado também quando a gente fala assim, esse território ele é dominado pelo tráfico, ele é dominado pelas milícias, então ele também se associa àquelas atividades ilegais. E por fim, ele pode também se associar à informalidade, então a gente pode falar, esse território ele é dominado em determinados períodos do dia, por exemplo, pelos trabalhadores informais, pelos ambulantes ou mesmo pelas garotas de programa. Percebam então que o território ele é utilizado a partir de diferentes perspectivas. Vamos aos exemplos. O primeiro que eu citei, o território e a sua associação política. Temos nesse mapa alguns territórios que a gente pode mencionar. Então está ali marcado o território da Rússia, território da Austrália, território do Brasil, território do Canadá e assim por diante. Essa é a utilização mais comum, mas ela não é a única e a gente tem que aprofundar para entender outras relações que se dão no território além daquela política formal. Esse outro exemplo diz respeito àquilo que eu falei da utilização do conceito de território a partir de uma perspectiva biológica. Nesse mapa nós temos algumas áreas de domínio ou de presença e domínio, uma coisa associada à outra, das onças pintadas no Brasil. Então nós temos áreas que elas estão dominando, áreas potencialmente domináveis por esses animais, mas esse domínio sempre é relativo. Então nós vamos ter uma superposição, uma sobreposição, no caso, de territórios. A onça vai dominar determinado território. Só que isso não quer dizer que esse território ele já não é dominado politicamente. Ele não faz parte de um país, no caso o Brasil, ou então ele não é dominado por uma propriedade, não tem dono aquilo. Então há uma sobreposição de territórios. Isso que é importante vocês também terem a noção. Aqui, o terceiro e último exemplo. Eu trouxe um mapa que mostra o território abordado a partir da sua perspectiva ilegal e informal. Nesse exemplo, nós temos áreas levando em consideração a perspectiva temporal. Então, em azul, nós temos lá o domínio ou a área, o território que as garotas de programa atuavam no Rio de Janeiro em 1920. Percebam que com o passar do tempo, essa atividade ilegal, ela vai mudando de território, ela vai se movendo. Então perceba, o território ele não é fixo quando a gente fala sobretudo da ilegalidade, ele é fluido, ele se movimenta. Por isso que a análise temporal é muito importante para a gente compreender as atividades que acontecem em determinado território. Por fim, em síntese,
O território ele é multidimensional. Professor do céu, muito difícil. Calma lá, acompanhe a explicação comigo que você vai entender. A gente tem, primeiro de tudo, uma dimensão concreta, aquela dimensão real, aquela dimensão da materialidade, o chão onde eu piso, o local no qual eu estou. Essa é a dimensão concreta do território. Nós temos, num segundo momento, uma dimensão abstrata, ou seja, que deriva da psique individual e que se associa a sentimentos de pertencimento. Por exemplo, quando a gente pensa nas áreas de retomada indígena, eles argumentam que naquele território que atualmente tem um outro uso, é de propriedade privada, há relações estabelecidas por meio dos parentescos, dos seus parentes que foram enterrados naquela área. Então ele também se manifesta a partir de uma dimensão abstrata, que também é real. E a terceira dimensão é a dimensão simbólica, ou seja, o território ele é empregado de representações coletivas, sociais e culturais. No caso brasileiro, por exemplo, tem-se no imaginário social nacional que as favelas elas são um território dominado pelas atividades ilegais de tráfico, milícia e assim por diante. Então, esse simbolismo também vai representar ou vai influenciar na forma como a gente vai entender, na forma como a gente se move no espaço. Então a gente não vai para determinados territórios por conta desse simbolismo que ele representa, certo? Espero que tenha ficado claro. Não é um conceito simples de entender, obviamente, mas eu sei que vocês têm condições e a gente vai entendendo não só o território, como também a fronteira, beleza? Agora a gente vai entrar no nosso último conceito, que seria aquele de fronteira. A fronteira, ele é um conceito polissêmico. Professor do céu, é muita palavra difícil que você traz. Calma, polissêmico quer dizer que existem vários significados para a fronteira. Por exemplo, a gente fala a partir de uma dimensão concreta, da materialidade, a fronteira entre países. A fronteira militar. Então, numa área de guerra, numa zona de guerra, existe uma fronteira. Se você for para o outro lado, você vai ser atingido, você vai ser morto. Existem também a fronteira entre as facções, então territórios dominados por facções e ali uma área de transição, um limite, né? Não seria nenhuma transição, mas um limite entre uma área e outra. Veja bem, eu já estou começando a falar a palavra limite, que é muito importante para a gente entender esse conceito. E também tem a sua perspectiva abstrata de fronteira. Então a gente vai falar a fronteira social. O que isso quer dizer? Qual que é a interpretação de fronteira social? Se remete basicamente à desigualdade, como vocês podem ver nessa imagem na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Eu trouxe essa imagem, mas poderia ser também aqui na realidade brasileira. Então uma área com condomínios fechados, horizontais, de alto padrão, ao lado de uma área de ocupação precária, de barracos. Então a gente tem uma fronteira social, que ela não é social, mas ela também é espacial, certo? Porque ela vai se manifestar no espaço. Fronteira moral é muito utilizado, até onde que é certo e é errado. Fronteira entre o bem e o mal. Fronteira linguística, quando a gente quer falar da distância ou de um limite de interpretação a partir da língua. Então, o conceito de fronteira, existem diferentes formas de abordar. Para nós, é interessante abordar o conceito de fronteira a partir dos estados nacionais. Se a gente vem trabalhando com o estado, território e fronteira, vamos abordar a partir dessa perspectiva dos estados nacionais. A noção de fronteira, em relação aos estados nacionais, passou a ser associada como um limite territorial de uma nação, certo? Esse limite ele vai ter uma função não meramente concreta, no sentido de delimitar o território concreto, a base que a gente se assenta entre um país ou outro. Vai ser além disso. Esse limite vai ter uma função de ruptura com as histórias entre esses estados nacionais, com os hábitos
entre os seus moradores. Vai ter uma função de ruptura entre a língua. Então, por exemplo, de um lado vai se falar português e do outro vai falar espanhol. Também tem uma função de limite entre as economias. Portanto, o limite territorial associado aos estados nacionais vão ter essas múltiplas funções que vão caracterizar esses estados nacionais, beleza? Basicamente, esse limite ele é um elemento da técnica cartográfica para distinguir o campo de domínio territorial de um sistema político. Foi o que eu acabei de dizer agora mesmo. Além de distinguir, esse limite também tem uma característica de controle e regulação. Controle do quê? Da economia, controle da cultura, da política e assim por diante. A fronteira que eu gostaria que vocês entendessem, ou a forma que eu acho mais adequada para a gente entender o conceito de fronteira, diz respeito à característica de que esse conceito ele é uma construção social. Se ele é uma construção social, nós então temos conflitos, nós temos a desigualdade presente nessas áreas de fronteira. E se os limites eles são estabelecidos pela alta cúpula governamental, pelos diplomatas, pelos militares, a fronteira ela pertence ao domínio dos povos, ou seja, as fronteiras elas não respeitam essa rigorosidade. Então as fronteiras elas são porosas, elas são maleáveis, elas são permeáveis. Então há uma transição ali, há uma vida entre as fronteiras. Não é uma coisa, um corte rígido que separa as práticas socioespaciais de um lado e do outro de maneira diferente. Pensamos no exemplo aqui que eu trouxe de Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã. Há ali um limite entre o Brasil e o Paraguai. Porém, as relações estabelecidas entre os sujeitos que moram nessa cidade não respeitam esse limite. Então, quem mora em Ponta Porã vai fazer compra ali em Pedro Juan, tem um trabalho, tem família. Então, por isso que eu falo que essas fronteiras elas são porosas. Esses limites eles são estabelecidos somente do ponto de vista político e administrativo. Por fim, a fronteira pode ser estudada a partir então das relações existentes dentro de uma zona fronteiriça, sem a gente levar tanto em consideração essa questão dos limites territoriais. Então, interprete a fronteira como uma zona fronteiriça onde as relações são porosas, onde há relações de poder, onde há interação entre os sujeitos presentes nessas áreas. Beleza, galera? Assista esta e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Remy Campo Grande, e até a próxima aula.